Ouvi que o Mendoncinha tá demais, viu? Mas vamos que vamos, que tem muita coisa. E aí tem que falar sobre tudo, né? Se ficar longo, ficou. O dia começava assim. Uma aliada do regime, senhora Mônica Bergamo, porta-voz oficial do Grupo Prerrogativas, que, como vocês sabem, o coordenador do Prerrogativas é advogado do Lulinha e foi conversar com Lula. E a própria imprensa diz que foi conversar do caso do Lulinha. Maravilhoso, né? E todo mundo trata isso também na maior normalidade do mundo, né? O presidente da República, que nomeia o ministro da Justiça, que também nomeia o diretor-geral da PF, vai conversar com o advogado do filho que tá aí no meio dessa confusão toda. Ai de quem sugerir que existe interferência, vai ser acusado de bolsonarista. Não que seja um problema, né? Mas ali, ó, 7h44 da manhã, PGR pede a André Mendonça que caso de Lulinha saia do Supremo e seja julgado na primeira instância. A Procuradoria-Geral da República, do Paulo Resolve, pediu aí, né, para Mendonça, que o inquérito que investiga Lulinha vá à primeira instância, enfim, né, em uma ação de lobby no governo, seja enviado à primeira instância. Tá certo. O órgão alega que não há autoridade, que foram privilegiadas, envolvidas no caso, tudo mais. Aí o Vinícius comenta, né, ação de lobby do regime Lula junto à PGR foi pedido para enviar processo à primeira instância. Lula quer dar um golpe nas investigações sobre seu filho Lulinha. O Estadão traz o caso em outro tom, já rasgando. Paulo Resolve faz o segundo drible em Mendonça, no caso Lulinha, e atrai relator para armadilha no Supremo. Eu falei, rapaz, aí, que coisa, hein? Eu fui ler a armadilha real. Eventual recurso do filho de Lula pode levar o pedido para julgamento coletivo na segunda turma da corte. Esse colegiado, a projeção do placar é nebulosa. Não sei se é nebulosa não, acho que é bem favorável ao Lulinha, ou não. Talvez o Lula tenha cometido um erro. Talvez o Lula tenha cometido um erro que não tenha como consertar. Aí o Vinícius fala assim, ó. Olha como a PGR é percebida pelo Estadão e por boa parte da sociedade. A reputação de algumas instituições no Brasil, infelizmente, não para de piorar. É ladeira abaixo. E qual erro que o Lula cometeu? Bom, se liga. Roseanne Kennedy vem falar aqui o seguinte. Qual é a estratégia do Paulo Resolve? Manda. Se apresentar recurso, pode ser que Mendonça seja necessário colocar o recurso em votação na segunda turma, que são 5. Mendonça, Cássio, Fux, Gilmar e Toffoli. Aí fala o seguinte, avaliação interna. E aí você vê o timing das coisas. Lembra do que foi discutido, inclusive ontem, na imprensa, revelações aí sobre o advogado Otto Lobo, que a própria Roberta Luxinger fala que ele teria... O próprio Estadão falou sobre isso, né? Foi o próprio Estadão, a gente comentou no vídeo ontem. Otto Lobo, seria amigo do Cássio. Aí, a Roseanne Kennedy já disse que a avaliação interna é que Cássio pode se declarar impedido. Não há certeza, pode. E aí já querem fazer isso até aí, né? Na Otto Medeiros. O motivo direto são as menções ao advogado Otto Medeiros nas tratativas capturadas pela PF nos diálogos da Roberta Luxinger e amiga Lulinha para atuação jurídica no mesmo negócio do canabidiol, como revelado pelo Estadão. Matéria do Aguirre de ontem. Otto é amigo próximo do Cássio e o Cássio falou isso para o Aguirre, publicou a nota e na nota também dizia que ele se declarava impedido nos processos que o Otto que ele advogava, mas uma coisa só, ele está advogando para esse caso? Não. Esse caso, a priori, o Otto também não é réu, não é nada, então não necessariamente o Cássio precisa pedir impedimento, ou se declarar impedido. E na boa, né? Convenhamos, impedimento no Brasil é balela. Decreta se quiser e ninguém vai falar porcaria nenhuma, que vocês sabem como é que as coisas funcionam. Até aí tudo bem. Então, essa é a mente do Gonel. O Cássio tá fora, aí sobram 4. Aí a mesma jogada lá do Paquito. Lembra que com Toffoli se declarado impedido, só tinha 4, e aí a galera tava trabalhando pelo 2-2, tentando trazer nesse caso o voto do Cássio, falar, vem Cássio, cola aqui com a gente, vamos fazer um 2-2, porque em caso de empate favorece o réu. Aí
a coisa mais óbvia do mundo, né? Que a tendência é que Gilmar Mendes vote pro caso ir para a primeira instância. Gilmar Mendes, um dos chefes do Lula, óbvio que ele vai fazer isso. E aí sobra 2 votos. Então tem Mendonça e Gilmar. Cássio, se não votar, aí sobra 2. Fux e Toffoli. A tendência é que Fux vote com Mendonça. Fux tá revoltado, virou bolsonarista. E aí, em caso de empate, né? Se o companheiro Toffoli votar com Gilmar Mendes, 2-2, e aí? Só que qual é o ponto? No final de semana, mais uma vez, Lula atacou o Toffoli. Abertamente contra o Toffoli. Lula nunca perdoou o Toffoli lá pelas confusões da época da Lava Jato. E por mais que diversos bombeiros entraram em campo. E aí agora eu acho que vai ficar muito feio o Lula tentar reconstruir uma ponte com o Toffoli após queimá-lo. Literalmente aí 4, 5 dias atrás. Foi no final de semana passado. Convenção, velho. Fora que o Toffoli já foi rifado pelo próprio Gilmar, Alexandre e Dino. Hoje a posição do Toffoli no Supremo é neutra. Então assim, é uma chance. Se trabalha com esse cenário, né? Aí tem que ter assim, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Sabe aquela história do menino que vai na festa? O não ele já tem. Não é bonito, o cara é fake e dói, mas o não ele já tem. Bom, a gente não sabe se o Cássio vai ou não se declarar. E não sabe como é que o Toffoli vai votar, mas tenta, né, velho? Apresenta o recurso. O não do Mendonça a gente já tem. Só que o Mendonça é um pouco mais esperto do que parece. Não é a Globo que vai contar isso, não. Mariana Muniz, faço questão de frisar para vocês. É um nome que vocês deveriam memorizar, porque vem se destacando como uma das porta-vozes das fofocas supremas. Parece que o novo nome da Globo, em paralelo... É porque a Bela Megali, ela realmente é porta-voz da ala do Gilmar Mendes. A Mariana Muniz, ela também saiu algumas notas do outro lado. Mendonça deve manter inquéritos de Lulinha no Supremo após pedido da PGR para enviar caso à primeira instância. Mendoncinha deve rejeitar o pedido da PGR de enviar à primeira instância 2 inquéritos que investigam Lulinha, segundo interlocutores da corte ouvidos pelo Globo. Caso confirme esse entendimento, Mendonça ele também vai manter sob seu controle não apenas a condução das investigações, mas o momento em que um eventual recurso da PGR ou da defesa será submetido ao julgamento da segunda turma. Eu quero que um recurso... Não, beleza. Sem pressa. Tô com pressa não, ele controla. Nos bastidores do Supremo, porém, a expectativa é que Mendonça mantenha os procedimentos na corte, ao menos neste momento. Um dos argumentos em análise é de que as mensagens no celular de Roberta, amiga de Lulinha, podem alcançar pessoas com prerrogativa de foro, portanto seria precipitado descartar a competência do Supremo. Isso ocorreu, por exemplo, no caso Master, não há prazo para a decisão. Se rejeitar o pedido da PGR, Mendonça ainda terá margem para definir quando um eventual recurso do Ministério Público será levado à segunda turma. Caberá ao relator liberar o processo para o julgamento, o que na prática lhe confere influência sobre o ritmo da análise do tema pelo colegiado. O time, né, para decidir. No Brasil não existe lei. Então, Mendonça tá jogando o jogo. Aí, meio-dia. Nem demorou muito, os petistas já estavam, né, de cabeça baixa. Petistas descartam chance de Mendonça enviar inquéritos à primeira instância. Mas calma que o Mendonça tem argumentos muito bons para isso. Não é a Bela Megali que vai te contar. Petistas e aliados de primeira hora de Lula não acreditam que o ministro Mendonça vai mandar, né, para a primeira instância. A chance de Mendonça atender o pedido, no entanto, é tida como improvável. Em conversas com o Mendonça, pessoas ligadas a Lula e a defesa de Lulinha não veem qualquer disposição do ministro em abrir mão dos casos que envolvem Fábio Luiz. A leitura dos petistas, inclusive, é de que o ministro terá uma ação ativa nos inquéritos e que vai impor um ritmo intenso nessas investigações, mesmo em meio à campanha eleitoral. Essa semana agora, eu fiz questão de trazer para vocês 12 falas do Mendonça, que eu acho que mereciam um destaque, seriam 12 cortes, da entrevista que ele concedeu ao Itercast. E eu recomendei mais de uma vez, assistam com os próprios olhos de você, porque mais importante do que a fala, obviamente na fala você vai ver as entrelinhas, mas além das entrelinhas, quando você vê o conjunto da ópera, o tom,
a gesticulação, o olhar. O Mendonça tá mudado. Eu acho que o Mendonça, ele tá se enxergando como uma pessoa responsável por tentar resgatar a mínima fé dos brasileiros nas instituições. E todo mundo sabe o que está acontecendo nesse caso Lulinha. Até a Globo News se levantou, basicamente, não foi em defesa do Mendonça, mas escancarando, né, a parcialidade do Paulo Resolve. O dia ia avançando, né, quase meio-dia também, ele já estava ali, né? O ministro Mendonça decide manter caso Lulinha no Supremo. O Diário do Poder estava repercutindo que segundo apurações do SBT News, Mendonça ia manter o caso lá. Não vai descer não. PGR pediu, Mendonça disse não. Eles nem escondem mais a movimentação. Aí veja. Lula foi avisado por advogado sobre pedido da PGR em caso de Lulinha. Aquela reunião que teve ontem, né? Que coisa. Lula sabia primeiro que todo mundo. Porque a imprensa só veio noticiar agora de manhã. Né? Ontem de manhã, mas Lula já sabia já. O Lula sabe de tudo, né? Esse Lula é porreta. A Ana escreve, tudo na mais absoluta cara de todos. Pra que esse desespero todo ser inocente, hein, Lula? Aí veja. Aqui que tá a matéria. Eu sempre falo pra vocês, né? Temos os porta-vozes do consórcio. Gente que tem lado. Bela Megali, 100% Gilmar, Dino e Dom Pedro III. Aí junto a Bela Megali, você bota a Luísa Martins, da Folha de São Paulo. Daniela Lima, óbvio. Natuza Neri também. Deixa eu ver mais quem. Do consórcio é esse pessoal. Tem lado pra... Tá sempre ao desse pessoal. Do lado da ala do Mendonça, que é essa outra ala que não é minoritária, ele vem ganhando, basicamente foi agora naquela Mariana Muniz. Tem aquela Ana Pompeu, da Folha de São Paulo. Vale a pena manter isso em mente também. A Folha de São Paulo tem dois, né? É igual a Globo. Tem a Bela Megali, que é 100% de um lado. Aí tem a Mariana Muniz, que às vezes se joga dos dois. Aí a Folha tem a Luísa Martins e a Pompeu. Aí depende. A CNN tem o L. Jonas, que sempre joga pro lado também do trio Parada Dura petista. E aí tem o trio que é Caio Junqueira, Matheus Teixeira e Theo Cury. Esses normalmente escutam altas vozes. E sempre são as matérias mais completas no entorno do Mendonça. É incrível. Aí o que é que o Caio Junqueira vem falar? Eu queria que o Mendonça falasse isso aqui publicamente. Ia ser maravilhoso. Sabe? É porque acho que decisão, sei lá, se é monocrática que dá, né? Não vai ser público. Mas ele podia dar uma decisão e tornar pública com estes argumentos. Mendonça deve rejeitar pedido da PGR sobre Lulinha. Aqui é um tapa na cara. Elegante. Aliados de Mendonça relataram que ele estranhou o pedido feito pela PGR. Estou estranhando, Paulo Resolve. Para que o inquérito, né, vá para a primeira instância. O principal motivo alegado é que a própria Polícia Federal protocolou o pedido de investigação no Supremo. Não na primeira instância. E ainda protocolou para fazer sorteio. Mas, gente, estava tendo lá apuração dentro de um inquérito. Nem continuou. Quiseram criar um inquérito novo e falou, não, a gente desmembrou e essa desmembração foi protocolada no Supremo. Sabe? Já começa estranho. Um sinal de que os próprios investigadores avaliaram que era o caso da corte apurar suspeitas. Além disso, o protocolo foi feito não quando o Fachin estava presidindo, que é o atual presidente, mas no período das férias do Fachin, que o Dom Pedro III, o chefe supremo do governo petista do Lula, estava na presidência interina. E ele pediu que a PGR do Paulo Resolve se manifestasse. Em nenhum momento, Paulo Resolve fez a avaliação que o caso deveria ir para a primeira instância. É agora o Paulo Resolve chegou nessa conclusão? Agora Paulo Resolve. Teve foram três inquéritos. 2 por Mendonça Pudino. Agora o senhor chegou nesta constatação? O entorno de Mendonça também contesta a ideia difundida por petistas de que os vazamentos são ingressos do Supremo.
alegam que seria facilmente verificado pela cadeia de custódia e que não há interesse algum em vazar, pois levaria à anulação e à retirada da investigação de seu gabinete, o que não é de seu interesse. E o Mendonça vem repetindo isso daí, né? A necessidade de uma apuração técnica há um bom tempo. E eu acho que o Mendonça tá muito cheio de si, né? Pra falar, vamos aí, checa aí a cadeia de custódia pra ver se a gente que tá vazando. Alerta ainda que a exoneração do Marcola, isso aqui é maravilhosa. Isso tinha que estar numa decisão pública do Mendonça. A exoneração, ou seja, a demissão do Marcola feita pelo Lula aconteceu porque Lula, o governo, eles tiveram conhecimento das acusações contra o Marcola, que naquele momento nada referente ao Marcola tinha chegado ao gabinete do Mendonça. Ou seja, o governo teve a informação por um caminho que não foi a corte. Quem vazou pro governo? Brabo. Mendonça tá brabo, viu? Que medo de sair na decisão. Aí voltando, pra ontem de noite, né? O encontro do Lula com o Big Mac. Lula conversa com o advogado de Lula na Alvorada sobre investigações da PF. E houve queixa por vazamentos. Aí imagina, né? O cara vai reclamar para presidente da República, o seu filho, né? Você sabe como é que tá. Ele tá vazando as coisas, né? Tem que resolver isso aí, né, pai? Resolve a vida do teu filho. Aí tá ali, né? O vazamento de informações sobre os inquéritos. Resolve aí, Lula. Resolve aí. Calma que eu vou resolver. Deixa eu mostrar isso aqui, né? É pra resolver? Pediu pro Lula resolver. Campanha de Lula tenta conter vazamentos e pressiona o ministro da Justiça. Aí, né? Não quer que o Lula resolva? Já chamou o ministro aí pra entrar em campo. A estratégia jurídica da campanha à reeleição de Lula, lembrando que o advogado de Lulinha é o coordenador da campanha do Lula em São Paulo, é tentar frear a todo custo os vazamentos em série que o Lulinha vem sendo alvo diariamente nos últimos dias. Eita, que maravilhoso, viu? E lembre, foram 7 meses desde a quebra do seio da Robertinha. 7 meses que a PF tentou a todo custo, hein? Eita, rapaz, mas não conseguiu segurar. Para isso, a ideia é tanto cobrar a cadeia de custódia e a lista de todos os agentes públicos da PF e Supremo que manusearam os dados. Tanto a PF quanto o Supremo são apontados como os mais prováveis vazadores. Em outra frente, a pressão sobre Wellington César Lima, o ministro da Justiça, deverá ser ampliada. A coordenação da campanha, que o advogado de Lulinha faz parte, considera que o ministro da Justiça está inerte. Olha só, é a campanha do Lula que manda no ministro da Justiça, rapaz, aí. E que é preciso cobrar da corte, em especial da PF, a interrupção dos vazamentos. É isso mesmo, a campanha que dita o governo. Aí os membros da campanha do Lula, né, coordenador, Big Mac, aquele feioso ali, ó, à direita. Olha a cara de desesperado que tá. Aqui quem escolheu esse print feio foi o marceneiro do Metrópolis. Aqui só pra vocês verem, né? Big Mac, advogado de Lulinha, acusa agentes da PF que investigam o Lulinha de serem bolsonaristas. Obrigado, meus amigos bolsonaristas. A nação bolsonarista realmente, eu tenho certeza que se sente representada. E Etsuko fala, né? Bota pra torar. Eu pra mim, pra botar pocando. Ai, mas e o precedente? Ah, passa por cima. O Supremo me radicalizou. A Globo me radicalizou. Estado de Direito é uma piada. Vocês me radicalizaram. Vocês me fizeram perder a fé no Estado de Direito. Eu só quero que Mendonça haja como Alexandre de Moraes age. Passa por cima da Constituição, Mendonça. E raspa essa cabeça, Mendonça. E manda a galera te chamar de Alexandre de Moraes. Eita, Ave Maria. Imagina Mendonça chegar lá no plenário do Supremo com a maquininha, aquela Philips, sabe, de barbear, raspando a cabeça. Meu nome agora é Alexandre de Moraes. Porque é André Mendonça, né? O meu AM agora é de Alexandre de Moraes. Eu também sou AM. Pega assim a Constituição e rasga. Agora vocês vão ver. Eita, porra. Ave Maria. Vai o que, né? Já passou o momento maluquice. A CNN onde tava demais. Vai começar com esse daqui, ó. E tô empolgado hoje. Ah, te dizer quando eu ficava feliz assim, viu? Escute isso aqui. Eu vou ler o que a Etsuko escreveu primeiro. Ela fala assim, ó, a imprensa de maneira geral olha para o Supremo e se pergunta os porquês, vê as incoerências, mas não quer destruir a imagem do que deveria ser a instituição e no que a transformaram. Por que o PGR agora mudou de ideia? Se nos outros casos, né, 8 de janeiro, ele não via problema de ficar no STF.
O que está em jogo, afinal, a regra ou a política? Nós estamos assistindo a um processo que não está correndo de uma maneira corriqueira, ortodoxa no Supremo. E não por conta da relatoria, necessariamente, do ministro André Mendonça, pois por todo o clima de desconfiança que está no entorno dessas investigações. Nós vemos, como inclusive foi mencionado na matéria do professor do Rio de Janeiro, a lembrança de que há outras investigações no Supremo Tribunal Federal cuja prerrogativa de foro também foi mitigada ali em alguns casos, e o Supremo vem mudando a sua interpretação sobre prerrogativa de foro já há algum tempo. Então nós estamos sim no momento de mudança, de certa desconfiança, de certa incerteza. Mas nesse caso, o que mostra, e para mim revela mais do que qualquer coisa, William, o clima de desconfiança, é já o pedido da Procuradoria-Geral da República de que o processo desça para a primeira instância, dizendo não há autoridade com foro privilegiado que justifique ficar aqui. E o ministro André Mendonça já faz um juízo de que sim, tem autoridade. Se a Procuradoria-Geral da República é responsável pela investigação e não vê autoridade com foro, e o ministro relator vê, já se mostra uma desconexão entre juiz relator e investigador. E isso já é uma demonstração de um problema no caminho dessas investigações. O receio é de que elas não acabem bem, não acabem tendo um futuro longo e com uma conclusão que a gente possa olhar ao final e falar, bom, fez-se aí o que se esperava desse processo. Esse caso, desse pedido, né, do PGR para que esse caso do Lulinha vá para a primeira instância, divide, leva novamente a um questionamento, como vocês estavam falando, justamente de outros casos. O que a gente pôde perceber ao longo do dia é o seguinte, agora o PGR pede para enviar para a primeira instância e os outros casos? Então voltam outras questões que sempre o Supremo Tribunal Federal foi questionado sobre isso, sobre por que manter determinados casos no Supremo Tribunal Federal, e agora mudaram o entendimento. Tem outras questões também. Você está se referindo, obviamente, ao 8 de janeiro, né, Jussara? Exatamente. Então, ao longo do dia, o que a gente vê é o seguinte, por que o Procurador-Geral da República agora mudou de ideia? Se nos outros casos ele não via problema de ficar no Supremo Tribunal Federal. Então, há uma exposição, e aí você me pergunta, Supremo Tribunal Federal, mas também muitas críticas a essa atuação da PGR. Por quê, né? Por quê? Por que ele mudou de ideia? Porque é o Lula! Porque é o Lula! Esse comentário aqui é impagável, viu, véi? Rapaz. Escute só. Otávio Guedes questiona por que a PGR só acordou agora para a ausência de foro. Essa medida da PGR, pelo amor de Deus, é um voto de desconfiança ao ministro André Mendonça, na minha análise, opinião, Otávio Guedes no CPF. É um voto de desconfiança. Por que só vão tirar o Lulinha? Porque a PGR só percebeu agora, caiu um raio. Aí um raio, meu Deus! Pessoas casos que não tem, pessoas com foro privilegiado estão no STF. Só descobriram isso no caso do Lulinha. E no caso do Maranhão. Do caso do Maranhão. Sim. Você tem toda a razão, a gente fala pouco aqui da PGR, porque é tanta informação, mas a gente já falou muito desse embate do ministro André Mendonça com a PGR. O ministro Mendonça já chegou a puxar a orelha da PGR. A gente deu isso aqui em primeira mão, eu lembro, num desses casos, acho que foi da manutenção da prisão do Daniel Vorcar, desses temas sobre o Master sendo tratados lá na segunda turma. O ministro foi uma busca. Pediu a manifestação, exatamente, pediu a manifestação da PGR, a PGR disse que precisava de mais tempo, aí veio o ministro dizer, tem vidas correndo perigo, como assim precisa de mais tempo? Então, a PGR me parece estar muito dentro desse jogo da política, e aí fica aí nesse embate com o ministro, o relator do caso. Eu concordo com você, Otávio. É mais um, eu tenho falado muito aqui, o ministro Mendonça segurando na unha ali o caso, e muita gente no entorno tentando dar um drible, fazer uma manobra para tirar. Seja o caso Master, seja o caso do INSS, é a mesma coisa, para dar dos dois lados ali, porque tem muita gente da direita do centro envolvido no caso do Master. Isso eu queria falar. Que coisa, né? Tô lembrando, acho que não botei em ordem. Ah, não. É o mesmo comentário, é só a Yara falando, né? E aí o Pix não caiu não, foi? Só dizendo que a PGR está muito dentro do jogo da política e que o ministro Mendonça segurando na unha o caso e muita gente no entorno tentando dar um drible. Fazendo a manobrinha, né? Pra tirar. Que coisa, rapaz. Mas volto pra CNN.
Junqueirinha perdendo as estribeiras e dizendo com todas as letrinhas que essa movimentação contra Mendonça é porque a campanha do PT está sofrendo. O caso Master, ele subiu para o Supremo por causa de um deputado que eles inventaram lá, porque eles queriam que o caso caísse na mão do Toffoli, então ali podia. Daí vem o outro e revela a zoada do Toffoli contra o PT. Se o governo queria o controle, acabou de perder completamente. O que é que ele quer falar com isso? Essa análise é interessante, viu? Essa análise realmente é interessante. É karma, que se chama. Me chama muita atenção o timing eleitoral da medida do PGR, Paulo Gonet. Me chama muita atenção a linha que o PGR, Paulo Gonet, adota ser praticamente a mesma linha adotada pelos advogados de defesa do Lulinha. E, claro, me chama muita atenção um questionamento de algo sobre prerrogativa de foro, sobre o potencial do Supremo Tribunal Federal dever ou não dever julgar alguém, quando regras já foram aplicadas em outros casos semelhantes a que eles estão contestando agora. A Jussara cita o caso do 8 de janeiro, mas tem o caso Master. O caso Master, ele subiu para o Supremo por causa de um deputado que eles inventaram lá, porque eles queriam que o caso caísse na mão do Toffoli. E foi isso que aconteceu. Então ali podia. Ali não, tem que ficar com o Supremo, porque tem uma autoridade que era lateral, era um deputado da Bahia, e agora não, agora não tem autoridade, corre para sair. Por quê? Ao fim e ao cabo, por quê? Porque a campanha do PT está sofrendo com isso. Já há uma semana de denúncias após denúncias, vazamentos após vazamentos, e interessante, ela não contesta o teor dos vazamentos, ela contesta o vazamento. Porque não apareceu explicação ainda da joia, não apareceu explicação por que o chefe de gabinete do presidente recebeu o contrato da Roberta Luxinger, o empréstimo de R$249 mil, que não apareceu o extrato, e a PGR virou linha... E tu acha que vai aparecer? O PT não quer explicação dos explicar o que vazou. Não, esquece o que vazou, vamos reclamar do vazamento. Ele vai falar agora que a PGR virou linha auxiliar. E a PGR virou linha auxiliar dessa estratégia. E quando ele herda essa investigação? Eu acho que o verbo virou é um negócio mal empregado, porque convenhamos, né, gente? A PGR não virou um braço nessa estratégia. A PGR é um braço, sempre foi. É por isso que o Paulo resolve. É por isso que foi indicado pelo Lula. É por isso que foi reconduzido pelo Lula. Porque joga junto. Que era do ministro Dias Toffoli, estava com o ministro Dias Toffoli, cresce uma grande desconfiança em relação a ele, exatamente por esse isolamento e por uma percepção de que com ele não teria uma composição, uma possibilidade de composição. Tanto é, fazendo aqui uma inconfidência, que o ministro Toffoli, quando perde a relatoria do caso, disse que achou irônico que talvez o governo esperasse que tivesse algum controle pressionando para tirar o processo da sua relatoria, e aí quando ele viu o sorteio e a relatoria com André Mendonça, ele disse, se o governo queria controle, acabou de perder completamente. E o ministro André Mendonça vai tocar esse processo da forma como ele acha que deve tocar. E a forma como ele acha que deve tocar não é a mesma que um grupo majoritário dentro do tribunal pensa que deveria ser, como a Procuradoria-Geral da República também pensa que deveria ser, ou a Polícia Federal. E isso vai, sim, alimentar esse clima absoluto de desconfiança, Thaís, que eu, faz muito tempo, não vejo no Supremo, talvez nunca tenha visto um clima de tamanha desconfiança de todos os atores envolvidos. É desconfiança dentro do tribunal, é desconfiança do ministro relator em relação à PGR e à Polícia Federal e vice-versa, é desconfiança em relação aos advogados e à intenção dos advogados, e é a desconfiança que foi exposta, inclusive, pelo ministro André em relação a alguns dos pares naquele embate que teve com o ministro Gilmar Mendes num julgamento sobre um dos pedidos de liberdade do pai de Daniel Vorcaro. Todo mundo sabe que não tem desconfiança nenhuma, só tem certeza, né? É porque tem que manter o decoro e a elegância ao falar. Aí ninguém quer chamar as coisas pelo nome. Isso daqui foi só metade da confusão de ontem. Essa aqui é a parte mais fraca. Porque aqui é só a confusão da PGR, parcialidade e a imprensa, até mesmo a Globo, se levantando contra o Paulo Resolve. Que eu acho que não é pouca coisa. Aí tu se pergunta, se isso era parte pouca, não é porque, óbvio que isso é parte pouca, essa é a atenção do PGR. O grosso entra agora, no Lulinha, né? Bastidores do poder. Era 4:30 da tarde e lá vinha a Veja de voadora
A Veja teve acesso ao inquérito que investiga um esquema de tráfico de influência no Ministério da Saúde. Segundo a PF, filho de Lula é parte desta engrenagem. Leia a reportagem de capa desta semana. É a coisa mais fácil que a defesa do Lulinha podia fazer é falar que ele é filho de Bolsonaro. Falar que Bolsonaro é o pai dele de verdade, sabe? Que trocou os filhos lá, né? Sei lá, velho. Cooptou o menino quando era criança. Bota a culpa em Bolsonaro, velho. Porque não tem o que fazer nesse caso, não. Matéria assinada pelo Ricardo Chapola e a Larissa Borges. Caso Lulinha. Os detalhes do inquérito sigiloso da PF que investiga tráfico de influência no governo. É engraçado, né? Mas até fala de tráfico de influência. Aí cita o Marcola, que é o ex-chefe do gabinete do Lula, né? Mas tudo bem. A apuração da PF é que a Veja teve acesso, aponta filho de Lula como parte da engrenagem de esquema do Ministério da Saúde. Aí lá vai. Começa como qualquer reportagem longa, né? Falando, ano passado, em abril, a PF fez a primeira fase da operação sem desconto. Aí conta o caso lá da Previdência, que vocês já sabem. Enfim. Aí o cheirinho de envolvimento de políticos levou o Congresso, por conta dessa questão de INSS, criou uma CPMI na época. Criou, o governo não queria investigar, não queria, né? Lula trabalhou contra a CPMI, quis interferir a todo custo. Nosso vice-presidente foi o relator, Alfredo Gaspar, sabotado pelos petistas do início ao fim. Enfim, aí a CPI produziu marolas em direção a figuras importantes como o Lulinha. Na época, uma testemunha revelou que Lulinha estaria a serviço do careca do INSS, que é o líder da quadrilha, e atuaria em parceria com a Roberta Luxinger, uma lobista conhecida pelas relações de amizade com petistas de alto escalão, para impulsionar negócios milionários junto ao governo do pai. Embora contundente, o depoimento não veio acompanhado de provas. Sem avanços, a CPMI foi encerrada, mas as investigações prosseguiram. Não é que foi encerrada, né? Impediram a CPMI de ser prolongada. Aí, logo do início da nota, a Veja já coloca isso daqui, que eu acho que é um baita de um clickbait, que é o quê? Tu vê claramente que é um documento da PF, né? Tá o brasão aqui da PF, deram uma enriquecida aqui na qualidade do material, né? Mas dá pra ler aqui 4 parágrafozinhos bem curiosos, que se trata da conclusão. Ele já te apresenta o que a PF conclui. Os elementos probatórios obtidos do curso da investigação revelam a existência de um núcleo de atuação permanente e coordenada composto por Roberta Luxinger, Fernando Bittar e Lulinha, voltado à interlocução de interesses privados perante agentes e órgãos da administração pública federal. As mensagens evidenciam que Roberta mantém vínculo próximo e contínuo com Lulinha e Fernando Bittar, além de outros indivíduos já identificados nesta e em outras informações. Observa-se de forma reiterada que Roberta atua como elo que liga esses agentes a pessoas estratégicas, inclusive empresários, operadores financeiros, advogados, jornalistas e pessoas situadas em posições relevantes da administração pública. Em especial, convém indicar que Lulinha aparece reiteradamente no material analisado como figura de elevada relevância, mesmo que adote postura de menor exposição nas tratativas. As comunicações indicam que Lulinha é mencionado por Roberta como referência decisória nos projetos discutidos. Ele foi indicado como beneficiário indireto das articulações conduzidas por terceiros em seu nome. Observa-se preocupação em preservá-lo, o que demonstra que pode ser demonstrado pelo fato de Roberta assumir a intermediação direta, a gestão financeira, a interlocução com empresários e agentes públicos. As mensagens sugerem ainda que Lulinha detém... Aí continua. E o último parágrafo. A análise também revelou interesse explícito na abertura de empresas e contas bancárias no exterior, inclusive em locais de difícil rastreamento ou cooperação internacional. Este interesse não se mostrou isolado, ele foi reiterado ao longo do tempo, que foi demonstrado em viagens internacionais, reuniões em instituições financeiras estrangeiras, além de comentários diretos sobre a impossibilidade de bloqueio de valores.
Este fato pode indicar que os investigados buscavam blindar os recursos que foram obtidos possivelmente em atividades ilícitas. Além disso, essas condutas que demonstram a intenção de blindar o capital obtido podem indicar a antecipação de eventuais medidas de constrição por parte das autoridades. Aí começa. No início do ano, Mendonça autorizou a quebra de sigilo telemático da Roberta Luxinger. 7 meses depois, cá estamos nós, a PF teve acesso então a mensagem e documentos da lobista armazenados em nuvem. Surgiram novas suspeitas com a participação do careca do INSS, mas não relacionadas ao caso do roubo dos aposentados. Na análise do material, os investigadores chegaram à seguinte conclusão: Lulinha teria atuado como uma espécie de agenciador oculto de empresários que tinham interesse em fechar negócios vultosos em Brasília. Além do careca do INSS da lobista, o grupo seria integrado também por Fernando Bittar, amigo e antigo sócio do Lulinha, conhecido também na época da Lava Jato, por ser um dos proprietários do célebre sítio de Atibaia, que nunca foi do Lula, né? Nunca foi do Lula. O grupo também teria contado com a ajuda de Marcola, na época em que ele era chefe de gabinete de Lula. Seriam nítidos, de acordo com os investigadores, os indícios de corrupção e tráfico de influência. A Veja teve acesso à íntegra do inquérito que, a exemplo do que aconteceu há 2 décadas, coloca de novo o filho de Lula no topo de um rumoroso escândalo. De acordo com o relatório da PF, não há dúvida que Roberta mantinha uma sociedade oculta com Lulinha e Bittar para intermediar negócios. Aí tá ali, né? Os elementos probatórios obtidos no curso da investigação revela existente um núcleo de atuação, é o que a gente acabou de ler ali atrás, né? Roberta, Lulinha, Bittar, interlocução com órgãos, administração pública. Nas mensagens, a lobista jactava-se de uma suposta proximidade com Lula. Segundo Robertinha, Lula, não é Lulinha não, Lula pai, o homem descondenado, o Lula já teria inclusive lhe oferecido um cargo no governo. Roberta conta que não aceitou. Ó, esbanjou, viu? Em conversa com o empresário em 2024, explicou que preferiu se dedicar à sociedade com o Lulinha. Imagina, o Lulinha realmente é o Ronaldinho nos negócios. O Lula te oferece um cargo no governo. Fala, não, eu prefiro ser sócia do Lulinha. Foi uma das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou: escolhe onde você quer ficar. Eu disse, aonde eu tô? Na minha sociedade com o Lulinha e o Bittar. E explicou o porquê. Tô em cargo nenhum e ando onde eu quero. Ando em todos os lugares, né? Ao mesmo tempo. Aí tá ali a troca de mensagens. Aí a Veja já meteu logo a foto do Lula, com esse dente amarelo aí, nervoso. Aí tá aqui, ó, Roberta Luxinger, 21 de janeiro de 2024. Sabe, foi uma das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou: escolha onde você quer ficar. Aí o Gustavo Gaspar, ex-assessor do Everton Rocha, que também foi alvo, né? Amigão do Flávio Dino, também o Everton Rocha, claro. Ela botou ficar, né? Corrigiu. Aquela empresa é para dar resultado, diz o Gaspar. Aí ela fala assim, ó: eu disse onde eu tô, na minha sociedade com Lulinha e Fernando, pronto. Aí o Gaspar diz, né? Um cara foda da Faria Lima, próximo de vocês. Olha a Faria Lima, já apareceu, hein? Olha a Faria Lima de novo, sendo citada no meio de um inquérito de corrupção e tráfico de influência. Ah, Faria Lima, não se salva um, viu? Depois vocês dizem que eu pego no pé dos liberais. Faria Lima aí, vai, defende aí os amigos do Constantino. Tô em cargo nem onde eu quero. Aí ela responde aqui também, né? Fefe, que é o Bittar, Lulinha e eu somos uma coisa só. Se um fala vai, todos vão. A gente é mesmo irmão, sabe? São os 3 mosqueteiros. Um por todos e todos por um. Aí sobe o D'Artagnan, né? Que é o Lula. Fábio não fez nada. Ele só entra em campo quando precisa. Tem que se preservar. É o fenômeno. Ronaldo, lembra do fenômeno? Quando tava com 100 quilos, o joelho assim, o joelho nem aguentava, né? Rapaz, só bota pra decidir o jogo. Tá ali sentado no banco esperando. Entrar e faz o gol pra resolver aí, velho. É uma máquina. É um jogador, viu? Ele não faz nada. Mas quando entra, ele decide. Só quando precisa. Só quando o adversário requer. A lobista deixava bem claro a seus interlocutores o nível da relação que mantinha com Lulinha.
Ela repete ali a mensagem, né? Fefe, que é o Bittar, Lulinha e eu somos uma coisa só, se um fala, todos vão. A gente é mesmo irmão. Escreveu ela nos diálogos. Roberto esclareceu como seria a participação de Lulinha no esquema. Fábio não faz nada. Ele só entra em campo quando precisa, tem que se preservar. Não era blefe. O nível de intimidade fica claro também em um grupo de Whats intitulado Musaranhos, que a Trinca mantinha para discutir os negócios junto ao governo. Musaranho é um mamífero que parece um rato. Lulinha e Bittar eram os musos e Roberta Musa. Mas tu já viu a foto de Lulinha, né? Eu até mostrei ali. Tu já viu? Lulinha é um muso. Lulinha, velho. Não. Se fosse um mousse, né, de maracujá, de chocolate, sabe, cheio de gordura, mas muso não vai, não. Convém indicar que Lulinha parece reitradamente materializado como figura de elevada relevância, mesmo que adote postura de menor exposição nas tratativas. As comunicações indicam que Lulinha é mencionado por Roberto Luxinha como referência decisória nos pós-discutidos. Aí tá ali o grupo de WhatsApp, Musaranhos. Aquele ali é o Bital, aquele velho bonitinho. Bom dia, grupo! Cadê meus musos lindos? Fefe, amanhã tô na área. Aí botou emojizinho, sticker. Amanhã tamo junto. Gustavo Gaspar quer saber se vamos tomar uma com ele. A cachaçinha. Que lindo, hein? O inquérito destrincha o esforço de Luxinger e Lulinha para convencer o governo a regulamentar o uso do canabidiol no país. Egresso do ramo farmacêutico, careca do INSS, além de golpear os aposentados antes de cair em desgraça, articulava a realização de um negócio bilionário junto ao Ministério da Saúde. Para o plano dar certo, era preciso destravar resistências políticas e mudar certas regras. Roberto explica o caminho que ela trilhava para driblar os problemas. Eu trabalho para a política via palácio. Eu sou boa de costura política. Contratada como consultora do careca do INSS, Roberta acionou Lulinha para acelerar a regulamentação para a produção e venda de medicamentos à base de canabidiol. Resolvido esse problema, a segunda etapa do projeto era convencer o Ministério da Saúde a contratar uma empresa do careca do INSS para fornecer os remédios, um negócio superior a R$1 bilhão. Ontem eu disse, pô, Lulinha, o careca tá pressionando e acho bom você se mexer. Pronto. Tá na hora do jogador entrar em campo. Bora, aquece aí, jogador. Bora. Aquece aí que tem que fazer gol. E o careca tá cobrando a gente. Bora, Lulinha. Entra em campo aí, meu muso. Escreveu a lobista em 23 de janeiro de 2025. De acordo com a PF, Lulinha já estava se mexendo nos bastidores havia algum tempo. O grupo precisava de acesso ao Ministério da Saúde. Coube a Marcola, o chefe de gabinete de Lula, seu braço direito, marcar uma reunião entre a lobista e o Berger. Essa reunião só aconteceu depois da interferência de Lulinha. Aspas, pousei. Vou lá no Berger. Disse Roberta Fábio em 6 de março de 2024. Que ótimo, vai com tudo. Manda um beijo pro Berger e fala que eu não fui porque você não chamou. Ironiza o Lulinha. Roberta não esconde o objetivo. Precisamos 100% do Berger. Após o encontro, Marcola recebeu a minuta de um documento que liberava a produção de medicamentos à base de canabidiol. Nesse mesmo período, Roberta passou... No mesmo período que ele recebe o documento, é que Robertinha passou a pagar contas pessoais do auxiliar do presidente. Entre fevereiro e novembro de 2024 foram R$ 217.000,98. Agora veja, crava e traz a estratificação. Em faturas de cartão de crédito, boletos de apólice de seguro, financiamento de um carro, um par de brincos e um pinhão de diamantes com que ele presenteou a esposa. Homem de confiança de Lula, Marcola possuía acesso direto ao gabinete de Lula, testemunhava inclusive conversas fora da agenda oficial até atender o celular do Lula. Esse é o Berger. Parece que a mãe amassou a cara dele achando que era banana batida. Oi, tudo bem? Começando a bater um desespero com as pesquisas. Temos que colocar Fábio em cima do Berger. Fábio é o Lulinha, né? Aí o Marcola disse, beleza. Estamos na reunião Rio Grande do Sul. Falamos depois. Aí...
Beleza, né, Marcola? Marcola tava por dentro da movimentação, né, Marcola? Tava por dentro do Lulinha. E tá aqui, ó, a estratificação. Até os centavos, o que foi cada coisa. Cartão de crédito BB, R$ 95.783,33. Eu nunca vi um empréstimo feito dessa forma, né? Normalmente tá o dinheiro e o cara que se vira. Ela não, ela paga as coisas pro cara, depois o cara diz que devolve. Aí tá ali, cartão de crédito BB. Aí vem na boa. Ele devolveu 249 mil. Sei lá, será que botou a mais um cacauzinho, que é justamente o juro do empréstimo? Que coisa, né? Mas enfim, Porto Seguro Consórcio, 48 mil. Boleto Santander de financiamento, mais 36 mil. Aquisição de joias, 9.200. Boleto sem identificação, 2.539,68 centavos. Dessa é uma geladeira. O Marcola é gordinho, né? Tem que gosta de comer. Deve comprar uma geladeira nova. Não tem cara de preço de geladeira? Se bem que geladeira tá caro também hoje em dia, né? Ou foi um Moto G? Não, o Moto G é mais barato. E o Marcola tem, é gente de iPhone, né? Do governo. 2.539. Que foi esse boleto? Não foi o leite das crianças. E o Pix de Caroline. Pronto, mais 25 mil. Aí tem as mensagens, mais fotos de joias, né? Além do que o Tássio Lohan já tinha apresentado. Os pigentinhos ali bonitinhos, né? Que recuperaram o valor. Ela é gente boa, ela pichinchou. Eu nunca vi isso, velho. Tu empresta, olha só. Não é que o cara disse que é um empréstimo. Aí o cara não recebe o dinheiro no empréstimo e parte deste empréstimo são joias. E a pessoa que não te emprestou o dinheiro, mas comprou as joias pra você, a pessoa ainda negocia desconto. Ou, sei lá, né? Só ganhou desconto do nada, né? Ela foi na loja e falou, era 11.600 com desconto 9.200. As histórias que envolvem o PT, todas as histórias que envolvem o PT, os seres humanos precisam fazer um esforço pra acreditar. Não é engraçado isso? Não tem uma história que envolva o PT que seres humanos não precisem se esforçar para acreditar. Nada é verossímil. Todas as histórias do PT são engraçadas. E obviamente que o PT é sempre honesto, né? Nunca foi comprovado nada de errado contra o PT. São todos santos. Quando o Lula foi condenado, estava errado, tanto que foi descondenado. Segundo a PF, as mensagens revelam ainda que os musaranhos tinham tentáculos em outras áreas do governo. Eu acho que musarana não é nem por causa do rato, viu? Eu acho que eles se achavam bonitos e é como se fosse aranha, né? Vários braços diferentes, a teia. Lula é investigado pelos federais por suspeitas de usar influência como filho de Lula para abrir portas também na Dataprévia, autarquia que, entre outras atividades, processa os dados dos aposentados do INSS. Uma das mensagens anexadas a esse inquérito mostra Roberta Luxinger e um empresário ligado ao CRECA do INSS combinando para pressionar Carlos Gabas, ex-ministro da Dilma, a facilitar a vida do grupo. Agora imagine o nível de aparelhamento das instituições. O Gabas tá fora do governo, né? Porque a Dilma também saiu desde 2015. Até hoje o Gabas ainda tem força lá dentro. Imagina o nível de aparelhamento. O Arthur já falou muito sobre isso. Muito sobre isso. O Arthur sabe o que é ser alvo aí da turma da Previc. Vale a pena dar uma olhada aí. O Arthur comenta isso aí melhor do que ninguém. Na época, uma instrução normativa impunha a Dataprev travas tecnológicas que dificultavam descontos em folha de empréstimos concedidos aos aposentados, um entrave aos intentos de pessoas eventualmente mal intencionadas. Tá indo tudo ok no Dataprev, ou precisa apertar o Gabas, escreve a lobista ou empresário interessado na causa. Tá tudo bem, eu tenho que acionar o Gabas? Não, deixa o Gabas quieto aí. Ou não, mandou apertar. Na Telebrás, a cobiça provocou atritos entre velhos amigos. Roberta e Lulinha reclamaram em uma troca de mensagens das traficâncias que o irmão do Fernando Bittar, o Calil Bittar, estaria usando o nome de Lulinha para tentar obter um contrato milionário na estatal. Na época comandada pelo atual ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira. Calil
vendendo você e a grande influência dele para o presidente da Telebrás, quase fechando um negócio gigante, escreveu a Roberta, aspas, vendendo facilidades, Telebrás contrata ele, plataforma dele, coisas que ele indicar, continua ela. Aí Lulinha orienta a desmentir a história. Não desmente a história aí, velho. Desmente aí, não, isso aí tá tudo errado. Tá ali, ó. Calil vendendo você, a grande influência dele pro presidente da Petrobras, a Telebrás, quase fechando um negócio gigante. Tá ali o Lulinha, né? Já desmentiu? Eu que sempre tô no lugar certo na hora certa. Desmenti, falei que não é verdade, que se ele fizer negócio com ele, ele não fará comigo. Eita, poxa! Essa fala não é nada republicana, viu? Se fizer negócio com ele, não fará comigo. Gente, o governo federal não pode ter preferência. O governo federal tem que se ancorar no menor preço, melhor serviço. Tem que ter uma justificativa técnica, do jeito que o Galípolo gosta. Rapaz, velho. Bom, te explica aí, mas o negócio é pra Ellison. Aí o Lulinha diz, né? Quando formos pra Brasília, marca de encontrar com ele. Tá bom. Aí aqui tá um dos melhores parágrafos. Um dos melhores parágrafos. Por quê? Dinheiro, aliás, é um assunto recorrente nos diálogos. Robertinha, por exemplo, projetava ganhos de 100 bilhões de reais apenas em 2024. Ela também aparece dando instruções e deve ser a seu motorista, né, está escrito errado, para fazer entregas de dinheiro vivo a diferentes destinatários, incluindo o parceiro Fernando Bittar. Os valores circulavam em malas. Olha, o parágrafo começou assim: dinheiro em espécie, circulando em mala. Ao tratar de uma viagem à África, organizada e paga pela lobista, $20 mil por cabeça, Lulinha, que vai embarcar com a família, deixa transparecer que era a Roberta que cuidava de suas finanças. A gente tem grana para bancar essas coisas? Pergunta e acrescenta: você que cuida das minhas finanças. Em outro diálogo, Lulinha comenta animado a perspectiva de lucro de uma boa tacada nos negócios da turma. Coisa boa pra porra! Ei, diacho! Aí agora que vem o ápice. As mensagens de Lulinha, todas, tinham sido apagadas. E só foram recuperadas graças a um software especial usado pela PF. Que coisa, né? A grande preocupação foi apagar as mensagens. Só que aí não deu. Só que aí não tem explicação o seguinte, né? As mensagens de Lulinha foram apagadas no celular da Roberta? Ou foi o Lulinha que saiu apagando todas as mensagens que ele enviou para Roberta quando viu que ela foi alvo da PF? É isso que ficou em aberto, né? Porque se o Lulinha saiu apagando, fica parecendo que o Lulinha tava com medo de alguma coisa, né? Se foi a Roberta que apagou, fica assim, rapaz, ela podia ter apagado mensagem de todos os grupos, mas só apagou a do Lulinha, então resta saber, né? Quem que apagou? Foi o Lulinha ou foi a Roberta? Enfim, né? A PF que resgatou e a PF que suspeita que os pagamentos recebidos por uma empresa de consultoria da Roberta teriam o Lulinha como destino final. É tipo que a Roberta seria a laranja do Lulinha. Ele é o cachorro por trás da criança, né? o sujeito oculto da Dilma. Em uma mensagem, o careca do INSS se refere ao destinatário do dinheiro como filho do rapaz. Muito embora o montante tenha sido destinado à RL Consultoria, à companhia de Roberta, aspas. A análise também revelou interesse explícito na abertura de empresas e contas bancárias no exterior, inclusive em locais de difícil rastreamento ou cooperação internacional. Aí tá ali na troca de mensagem. Hahaha, deu sono agora. Eu quero 100 milhões esse ano. Aí falou pra mim, viu? O Gaspar perguntou, tá desmotivada? Sou modesta. Ah, pô, modesta demais, hein? 100 milhões de reais. Aí aqui é outro momento, né? Falei pra Fábio que
Se ele articular logo o negócio do canabidiol, você vai para a África com a gente. Assim, ele não tem que aguentar Renato e eu. Ele falou que se você fizer isso, ele pede o PR para fazer até lei. Vai até pro Lula. Aí deu uma risadinha, né? Óbvio que ele não é... Óbvio que Lulinha não é pinado pro pai, né, gente? Aqui é só uma piada. É só uma piada. Então, ele quer que Otto fale com o Antônio e você, né? Será que um dia a gente vai passar assim? Aí botar ali, kkk, que exagero. Não, o Lula não ia fazer isso por mim, não. É ironia, né? É jeito de falar. É jeito de falar. Segundo inquérito, o trio integrado por Lulinha teria avançado os limites do lobby empresarial. Aspas. Eu posso chegar em qualquer parlamentar, por exemplo, e dizer: essa lei não é boa, vai ter um impacto negativo sobre os postos de trabalho. Isso é lobby, isso é legítimo. Explica Vitor Chirato, professor de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo. Agora, se eu tenho um irmão que é ministro, chego para uma pessoa que tem interesse direto naquele ministério e falo: olha, se você me pagar R$1 milhão, eu convenço meu irmão a te dar uma decisão favorável, isso vira tráfico de influência, o que é crime. Eu acho que também falar, né? Se você fizer negócio com ele, não vai fazer comigo, isso não me parece normal. Os planos e as maquinações financeiras do grupo começaram a ruir em abril do ano passado, com o início da operação sem desconto. O careca do INSS foi preso, Roberta passou a ser investigada e Lulinha se mudou para a Europa depois do escândalo. Ele não fugiu não, gente. A mudança, segundo os advogados dele, já estava prevista. De fato, a PF encontrou mensagens postadas em janeiro de 2025 em que a lobista dizia que precisava destravar logo os negócios de interesse do grupo porque Lulinha iria morar no exterior. Aspas. As coisas irão acontecer porque eu tenho que tirar Fábio e família do país até junho. Tenho que tirar da pai, que coisa, viu? Profetas. Aí tem uma toca de mensagem, ó. Ele vai comprar. Está na fase técnica. Não tem muito o que fazer. O que tinha e precisa fazer eu tenho feito. Acho que demora uns 3 meses, normal. Não é nada do dia para a noite. Vamos aguardar. Temos prazo, porque o Fábio vai embora. Eu, em março, tenho que ver a casa para ele e escola. Então tem prazo. Vai de leve com ele. Firme, mas de leve. As coisas vão acontecer porque eu tenho que tirar o Fábio e família do país até junho. Ou seja, custo altíssimo. Ela não estava brincando. Ele não estava brincando, né? Quando disse que ela cuidava da vida financeira dele. Lulinha, de fato, se mudou para Espanha. Mora com a mulher e os filhos. Num confortável condomínio com aluguel estimado de 5 mil euros. Mais ou menos 30 mil reais por mês. Sempre questionado sobre a atuação empresarial do filho, Lula tem declarado que o primogênito jura inocência, que a PF possui total liberdade para prosseguir na investigação. A gente tá vendo, né? Muita liberdade. Se tiver alguma coisa, vai pagar o preço. Vai. Uhum. O presidente, aliás, não está indiciado no caso, nem sequer faz parte dos alvos da investigação. O Marco Aurélio Carvalho, advogado de Lulinha, coordenador da campanha Lula de São Paulo, nega que seu cliente tenha relação com um negócio que envolva a administração pública. O Fábio carrega o peso do sobrenome. Se fosse qualquer outra pessoa, o inquérito já estaria arquivado. Já estaria. Tá bom. Roberta, por sua vez, se queixa de ter virado alvo principal das denúncias. Numa das mensagens reproduzidas no inquérito, ela profetizou: ou a gente vai ficar milionário, ou vamos no F grande. A gente vai se lascar grande. Bom, a primeira hipótese parece temporariamente fora de cogitação, né? Tá difícil ficar milionário no presente momento. Aí o Ivanildo escreveu isso daqui. Aí de coração, eu não sei se foi a Roberta que apagou as mensagens ou foi o próprio Lulinha. Porque você tem um tempo para apagar. Você pode mandar mensagem para alguém e depois você pode apagar, né? Então não sei se foi a Roberta que apagou o chat ou o cara que apagou do outro lado, fica a mensagem não disponível, apagada pelo remetente. Eu não lembro como é que aparece lá. Mas o Ivanildo fala assim, um detalhe importante. Roberta apagou as mensagens com Lulinha. Claramente obstrução de justiça. Ela tem que ser presa antes que tenha de destruir mais provas. Qualquer outra pessoa na mesma situação já teria tido um pedido de prisão da PF do Ministério Público. O fato de não terem feito, mesmo sabendo disso, há meses é revelador. Pois é, né? Tem que entender bem essa história aí, velho. O fato de apagar... Assim, porque quem apagou a mensagem realmente deveria ser alvo aí de algum tipo de coisa, né? Quem é que apagou a mensagem? Foi a Roberta ou foi o Lulinha?
Apagou por quê, filho? É obstrução de justiça? É? Olha. Sozinho quadrado. Aí só pra botar aqui pra relembrar o capítulo, né? As mensagens do filho do presidente todas tinham sido apagadas e só foram recuperadas graças a um software especial usado pela PF. Pois é. Aí, pegando o gosto na própria Veja, depois, assim, não levou muito tempo, né? Aí que já começou a repercussão. A tentativa de blindagem. Diz ex-presidente da CPMI do INSS sobre Lulinha. Carlos Viana falou com a Veja e fala assim, ó. O que a gente está vendo é que é uma tentativa muito grande de blindar, de fazer com que as informações não saiam. A própria PGR pedindo que a investigação siga para a primeira instância é um absurdo. Nós já sabemos, é decisão do Supremo, o inquérito começou lá, permanece lá até o final. A minha preocupação hoje é preservarmos as provas, investigarmos onde foi parar o dinheiro e darmos transparência à população brasileira de todos os fatos que a Veja revelou. Viana afirmou ainda que já ficou sabendo de uma movimentação da base governista para impedir a assinatura de parlamentares para a criação de uma nova CPI. Já há pressão desde a hora que a notícia foi divulgada, afirmou o senador. O governo tem chamado os partidos da base, os mesmos partidos que lá atrás votaram contra a CPMI do INSS, para não permitir a coleta de assinaturas. Seria uma boa mesmo, né? Ir para cima aí e pedir a abertura da CPI para ajudar. Aí de noite vem a Folha. Só com extrinha. Falando especificamente do Lulinha. Lulinha tinha comunhão de interesses econômicos com lobista que negociava contrato do governo, diz PF. E aqui não é repercussão da matéria da Veja. Tá ali, né? A afirmação está em representação enviada ao Supremo, que levou à abertura de um dos inquéritos contra o Lulinha sob suspeita de tráfico de influência. O documento da PF está sob sigilo e foi obtido pela Folha. O órgão indica a suspeita que Lulinha, Roberto Luxemburgo, Fernando Bittar, mantiveram uma sociedade oculta em negócios relacionados a cannabis medicinal que tentaram vender ao Ministério da Saúde. No documento obtido pela Folha, delegado da PF afirma que Roberto Luxemburgo e Lulinha, a relação deles não era apenas lobby ou representação de interesse perante a administração pública. Eles apontam que as contas atribuídas ao trio extrapolam significativamente os limites éticos e legais inerentes a essa atividade, porque visam a facilitação da obtenção de contratos públicos, a promoção de alterações legislativas em benefício de interesses privados específicos e a realização de pagamentos a agentes públicos ocupantes de cargos de elevada hierarquia. Aspas de novo. Os elementos reunidos indicam que Roberto atuou de forma sistemática na interlocução de interesses relacionados ao mercado do canabidiol junto a integrantes do Ministério da Saúde e do Gabinete Presidencial. Gabinete Presidencial Marcola? Tendo Lulinha aparentemente acompanhado ou impulsionado determinadas tratativas. O teor do documento corrobora apontamentos de outro relatório da PF, revelado pela Veja nesta quinta-feira, que aponta Lulinha como beneficiário indireto da atuação de Roberta, que teria buscado contatos políticos para facilitar a venda de medicamentos à base de canabidiol ao governo federal. As comunicações indicam que Lulinha é mencionado por Roberta Luxemburgo como referência decisória nos projetos discutidos. Ele foi indicado como beneficiário indireto das articulações conduzidas por terceiros em seu nome, afirma a trecho da investigação reproduzida pela revista. Malu Gaspar ontem também deu repercussão ao caso, falando lá, né? Mensagens apreendidas pela PF colocam Lulinha no centro, negociações dentro do governo do pai, casa alugada por uma lobista em Brasília, 626 milhões previstos na venda de remédio de cannabis ao SUS, sem licitação, joias de 9 mil bancados pelo chefe, todo aquele pacote de confusão. E aí vem o William Vac para falar que esse caso Lulinha é um ensaio geral para disputa no Supremo. Só que eu quero te mostrar um negócio aqui. Na verdade, eu quero checar. Deixa eu ver aqui nas imagens. Quero imagens. Me dê imagens. Ó. Bom. Rapaz. Não é possível, não. Aqui agora chega a doer. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível não, gente.
Será que eu consigo passar aqui de um lado pro outro? Deixa eu ver. Consigo. Não, é sério. Ó. Sente o drama. Vamos ver aqui as capas dos vídeos, né? Porque pela capa do vídeo a gente sabe do que um pouco se tratava, né? Hoje é o vídeo 2490. 19 dias atrás. Lulinha roda de novo. Ó o Lulinha. Teve alguma coisa. 2 dias. Lulinha. Marcola. Recebeu. Cacauzinho. Lulinha. Lula saber de tudo, né? Está dando voz de mensagem. Lulinha. Aqui foi 5 dias seguidos. Aqui quebra a barreira das 120 horas. Qualquer assunto, ele fura a bolha. Tu vê que, assim, não é... Véi, eu tava muito certo quando coloquei os 5 dias. As 120 horas é muito real. Tanto que a própria imprensa falou, né? Que se você pega o período do Lulinha e bota nas pesquisas, é quando tem o como é o nome? O impacto no Lula. 5 dias. 6 dias. Lulinha e os boletos de Marcola. Aí vai crescendo, né? Todo dia um pedacinho da história. Lulinha. De novo. 7 dias seguidos. Lulinha. Tá, ele, não, e continua. De novo Lulinha, velho. Aí aqui não tá o Lulinha, mas eu acho que a gente falou dele, né? Que tá ali, ó. Marcola não foi o único, já lembrei. Nesse vídeo aqui a gente falava do Berger. 9 dias, né? Porque, querendo ou não, é o assunto Lulinha. 9 dias. Acordão do regime. Ó, aqui também envolvia... Aqui a gente não falou do Lulinha. Vou botar aqui que a gente não falou do Lulinha. Assim, 10 dias... Já vou mudar a conta. Em 10 dias, um dia a gente não falou do Lulinha, propriamente dito. Foi acordão lá, né? Pra pacificar, porque todo mundo tava com problemas e o Lula tava com uma Lulinha. Aí depois o Lulinha já voltou de novo. Aí tá ali. Lulinha. Não lembro especificamente o que a gente falou. Mas aqui não tem não, tá? Na verdade, aqui a gente falou do Lulinha, viu? Que foi um dossiê que falou como diversas coisas diferentes se conectavam. E eu falava, inclusive, do caso do PCO. Mas deixa pra lá. A Autola se levanta. Que foi algumas confusões. Mas nem vou contar que me falou com o Lulinha. Então vamos botar assim, 3 dias. Esse aqui eu não contei, então. Em 19 dias, até que chegamos aqui, 3 dias a gente não falou do Lulinha, propriamente dito. Ok. Aí depois vem aqui, né, a questão da filiação do Flávio. Não deu tempo de falar. Esse aqui realmente não falou. 4 dias. Aí volta. Lulinha. Apareceu um informante. Aí eu lembro que foi a matéria que foi um informante que era diretor do World Cannabis. Falou lá que a imprensa vazou de informação. Foi a matéria da Veja do Hugo Marques. Tá aqui, 6 dias. E depois volta de novo. Oficial, Lulinha rodou. Nesse vídeo aqui, que foi 4 dias atrás, né? Eu falava... Vai pegar. Pessoal, eu quero saber o que a gente vai comentar amanhã. Tu acha que vai parar nessa matéria do Tássio Lohan? Eu falava isso no vídeo. Tu acha que vai parar na matéria do Tássio Lohan? Se o Tássio Lohan teve acesso a isso, eu falei em vídeo. Quantos jornalistas já não estão atrás desse material? Eu também quero. Eu também quero. Eu acho que o Tássio Lohan só tancou a parte da joia. Falou, mano, só tanco isso daqui. Quem quiser além que vai. Eu não vou não, velho. Eu sei onde o calo aperta. Acho que a Lilian lá do Metrópole falou, ó o gancho, ó o gancho. O Luiz Estevão também não querendo muita confusão, né? E depois vai, Lulinha. Ah não, me perdoa, hoje é o vídeo 2491, ou seja, em 20 dias. Não, é 20 dias. Hoje é o 2491, em 20 dias aí, acho que 6 dias não foi especificamente Lulinha. E eu tenho a certeza, e acho que vocês também, que a gente vai ouvir Lulinha falar final de semana, depois também. Olha o tamanho da crise. Tu acha que uma crise que tem 20 dias e que só está crescendo de tamanho, tu acha que isso não está impactando o governo Lula? Quando tu para agora, depois de olhar assim, botar em perspectiva, e que tu vê que o advogado de Lulinha tá indo lá no Planalto, e a turma da campanha do Lula... E o advogado do Lulinha da campanha do Lula tá pressionando o ministro da Justiça. Tu acha que o caso Lulinha ou não tá impactando?
Tu lembra que essa semana o Flávio Bolsonaro apareceu sorridente, dizendo que nos tracks internos, os números, colocam ele na frente? Que coisa, hein? E olhando pra essa imagem aí, que é a capa do vídeo de ontem, né? De um lado, o teatro, aquela reconciliação, né? Porque agora Flávio e Michele são amigos de novo. Agora tudo águas passadas. Tá bom. Vamos fingir que a gente acredita. Mas independente, né? Qual a mensagem que o Flávio passa pro Brasil? Que a campanha tá andando, tá avançando, fazendo live, falando de proposta, tá rodando o Brasil. O Flávio tem Eu acho que falar isso ninguém vai reclamar comigo. Mas o Flávio tem um evento de peso em breve. De peso. Lembrem disso. No dia do dossiê do Lulinha, ele falou que tinha um evento de peso. Que vai deixar muita gente de boca aberta. É mesmo, é. A campanha do Flávio tá indo bem, viu? Obrigado. E a do Lulinha? A do Lulinha tá com problemas. E aí esse caso do Lulinha, não é só o caso do Lulinha. Impacta na campanha do Lula. E a campanha do Lula não é só assim, o Lula perdeu. É o regime que tá em xeque. Tudo no final do dia é sobre o Supremo. O caso Lulinha é sobre Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes. É sobre isso no final do dia. Que é quem manda no governo Lula. E aí o William Vac vai falar isso. Não com todas as letras. Caso Lulinha vire ensaio geral para disputar no Supremo. É bem provável que o avanço das investigações no caso do Master leve o Supremo a ter de decidir se eventualmente investigariam de seus integrantes. Tá ali, né? A defesa de Lulinha quer que o caso vá à primeira instância. Do lado jurídico, é uma discussão até antiga. Estabelecer os critérios pelos quais alguns casos vão ou ficam no Supremo e outros não. Porém, a questão evidentemente não é jurídica, é política e das mais ferozes. O que está em jogo é quem tem o maior poder dentro do Supremo. Essa questão se tornou vital desde que Mendonça ficou tomando conta de investigações de grande relevo, como o escândalo Master, que envolve nomes do Supremo, e a do escândalo do INSS, do qual saiu a ramificação envolvendo Lulinha. Pois o problema, para quem está preocupado com o rumo dessas investigações, é saber como controlar o Mendonça. A queda de braço sobre onde fica o processo envolvendo Lulinha é só a prévia de outra questão bastante abrangente. É bem provável que o avanço das investigações no caso do Master leve o Supremo a ter de decidir se eventualmente investigariam de seus integrantes e qual seria a correlação de forças no caso de uma votação absolutamente sem precedentes. O caso Lulinha é uma espécie de ensaio geral de quem manda, como manda e até quando manda, no Supremo e fora dele. É o regime que está em xeque. É sobre isso o caso do Lulinha. Tinha coisinha extra que eu deixei aqui no final, que eu não sabia se ia dar tempo. Não é tão ligado. Mas a gente comenta amanhã. E tá aí, né? Lulinha. E ontem foi quinta. Hoje é sexta, né? O que é a sexta? Normalmente a sexta nunca decepciona. Não vai me decepcionar hoje, né? Vamos ver como é que vai ser essa sexta-feira. Mas o Brasil de Lula realmente, assim, não precisou nem esperar, né? O tempo passar pra gente acabar, a gente ter conhecimento, né, das confusões. Eu quero deixar até um agradecimento aqui nesse momento, de verdade. A gente tá aqui no ponto que nós estamos hoje, muito em parte por conta de um jornalista chamado Luiz Vassalo. Era do Estadão, estava trabalhando no Metrópolis. Eu não sei onde o Vassalo está trabalhando agora, mas foi ele que revelou o caso do INSS lá atrás. E a confusão foi crescendo. E agora estamos aí com o Lula em xeque. Eu fico só imaginando, será que o Luiz Vassalo é bolsonarista? Imagina se o Luiz Vassalo for um jornalista daqueles malucos, né? Mas que viu um furo, uma história importante. Aí ele fala, caraca, mano, não é possível. Eu ajudei a salvar o Brasil. Tirei o PT do poder e aí acabei ajudando a eleger o Flávio Bolsonaro. Eita, véio. É Deus, né? Deus escrevendo certo por linhas tortas. Por hoje eu fico por aqui. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode assinar meu do canal. Tem um Plano Valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpay.com/br. No mais, tamo junto amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Falou, meus amigos. Fui!